Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E hoje nós temos um episódio do quadro Ciências na Capoeira. E nós vamos falar sobre as aves presentes nas músicas de capoeira. Eu tenho certeza que quando nós falamos, você se lembra aí de alguma música que menciona os pássaros. Então, hoje nós vamos receber mais uma vez a bióloga Andresa para falar um pouco mais sobre esses pássaros. Já teve o episódio 1 e se você perdeu, dá uma conferida aqui no nosso canal ou onde você estiver acompanhando. Tem a parte 1, que também fala sobre outros pássaros. Então dá uma conferida lá antes, que pode ser que tenham informações que sejam relevantes para você entender a parte 2. Então, Andresa, pode ficar à vontade e se apresentar aos nossos ouvintes. Opa, muito obrigada pelo convite. Sou bióloga formada pela UFC e sou formada na licenciatura, e foi no final da minha licenciatura que eu comecei a me apaixonar por esses seres alados, né, as aves. Sabiá cantou no pé da laranjeira, Sabiá cantou no pé da laranjeira. Vou pegar meu berimbau, vou jogar a capoeira. Vou pegar meu berimbau, vou jogar a capoeira. Essa foi a professora Lalá, do grupo Companhia da Capoeira Volta ao Mundo. Muito obrigada pela sua participação, Lalá. Essa música é o Sabiá Cantou, do Mundo da Capoeira. Essa música, né, ela vai falar sobre que o sabiá ele canta no pé da laranjeira. E eu fico me perguntando se isso tem a ver com os hábitos alimentares dele. Sim, por também ser uma ave onívora, que nem os pássaros pretos, a sua alimentação é bem diversificada. Ela pode comer várias frutas, como laranja, mamão, banana, abacate, mas não para por aí. Ela também pode se alimentar de larva, de minhocas, de inseto. Quando eu fui ler esse trecho da música, eu achei até engraçado, porque um dos sabiás aqui no Brasil é chamado de sabiá laranjeira, que a espécie é Turdus rufiventris. E em alguns lugares é chamada assim popularmente de sabiá laranjeira, justamente por conta que sua barriga tem uma cor alaranjada. E aí, quando você questionou sobre a alimentação, de cantar no pé de laranja, eu me lembrei disso, que tanto ele se alimenta, quanto também tem a questão de que a espécie apresenta essa cor alaranjada na barriga. Andresa, o que é que tu pode falar mais alguma coisa sobre esse pássaro, sobre o sabiá? A palavra sabiá deriva do termo aquele que reza muito. Isso deve ao fato de que os sabiás, no geral, eles têm um repertório muito complexo. Ou seja, tem um canto para chamar atenção, um canto de alerta, um canto para poder reproduzir. E todos eles têm padrões muito diversificados de repetição, de tons. Então, ele é chamado de aquele que reza muito pela sua facilidade de ter um repertório tão grande de fala. Não falar que nem, por exemplo, um papagaio, mas ele tem uma forte comunicação com distintos tipos de fala, de certa forma. Agora, trazendo uma curiosidade sobre os sabiás, uma que tem sobre o sabiá laranjeira em questão, é que ele costuma, na cidade, construir ninhos em telhas de casas. Só que tem um pequeno problema. Às vezes ele pode confundir naqueles vãos que existem entre as telhas, né? A parte da sustentação,
e acabar formando vários ninhos diferentes, começando vários ninhos distintos, porque ele esqueceu que ele tinha começado aquele ninho anterior. Então, pode acontecer dele fazer vários ninhos e talvez nem percebam, então perceba depois. Mas no fim das contas, ele acaba construindo um para poder fazer a sua família. Lá no Nordeste do sertão, onde mora o Carcará, aonde se esconde o gavião. Carcará pega pra matar e come, Carcará não vai morrer de fome. Carcará pega pra matar e come, Carcará não vai morrer de fome. Carcará pega, mata e come, Carcará não vai morrer de fome. Obrigada, graduada Bel, pela sua contribuição. A Bel é do grupo Aruanda, aqui de Fortaleza, e cantou a música Carcará. Eu não achei o nome do autor, mas eu achei a música no site da Capoeira Palmares, Bolonha. Andresa, na letra da música, fala que o gavião se esconde. Por que ele se esconde? Outra pergunta muito boa essa. Eu acho que é porque tem uma disputa alimentar entre o gavião e o carcará. Porque eles têm uma dieta semelhante. Eles geralmente se alimentam de carne. E os carcarás, pelo que eu já observei em zoológico, em natureza, eles têm um ar muito imponente, no geral. Eu considero que eles não têm tempo ruim. Então, eles se alimentam de peixe, de carrapato, de sapo, de outras aves, carcaças que eles encontram no meio da estrada. Eles foram vistos por alguns moradores em algumas situações diferentes, simplesmente chegando na janela de alguns prédios que tinha um frango descongelando e pousando para poder pegar esse frango. Então, é um bicho que no vocabulário cearense costuma muito peitar. E eu acho que é por isso que vem essa questão do gavião se esconder. Porque, pelo menos na minha perspectiva, o carcará ele é muito para frente. O gavião ele tem suas características, ele sabe se defender bem, ele sabe buscar bem seu alimento, mas e também ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem voraz e ao mesmo tempo muito sutil quando vai procurar seu alimento. Ele é certeiro. Só que eu acho que o carcará ele tem essa questão dessa imponência de às vezes até ter um bicho maior do que ele e ainda assim ele querer brigar por espaço, ele querer tentar vencer, ele tentar se alimentar, que talvez ele cause esse certo distanciamento de disputa com outros animais. Andresa, o que mais tu pode falar pra gente sobre esse pássaro que é tão cantado, né? Esse bicho ele é muito comum nos centros urbanos. Eles cruzam e fazem ninho no alto de prédios, em cima de postes de luz, torre de energia, mas também pode ocupar árvores e palmeiras. Isso depende muito da disponibilidade que tem onde eles estão, mas às vezes você está assim, no meio da cidade e você vê algum carcará passeando e eles também às vezes atravessam alguns cantos da cidade de noite e passam vocalizando. E se você acabar encontrando um carcará mexendo nas penas de outro carcará ou até mesmo de um urubu, você pode até achar estranho, pode achar que eles estão fazendo carinho, mas costuma ser apenas um indivíduo realizando catação no outro. Ou seja, ele está catando os carrapatos, às vezes arrumando as penas. E esse costume de catar carrapato é um negócio tão comum, de certa forma, para os carcarás, que existem registros que as pessoas relatam que tinha uma capivara passeando, ela viu que o carcará estava se aproximando e ela deitou. No que ela deitou, ela deixou sua barriga disponível para o carcará realizar a catação. Ou seja, eles já tinham aquela relação harmônica
em que a capivara viu que era benéfico para ela deixar a barriga livre para o carcará, para fazer essa limpeza, e ele simplesmente encontrou parte do seu alimento na barriga da capivara. Então ela não precisava brigar com a capivara, não ia tentar arrumar uma briga com um bicho tão maior, que daria trabalho também, e conseguiu o alimento de forma simples até. Ele é um caçador ou as pessoas que comem ele? Eu sempre tive essa dúvida. Ele se pega para matar e come para não morrer de fome. O carcará que mata para não morrer ou as pessoas que matam o carcará? O carcará ele costuma matar para não morrer. Ele, quando está com fome, vê se consegue investir a energia para poder capturar aquele animal. E pode ser que ele não consiga. Pode ser que ele não consiga matar aquela cobra, pode ser que ele não consiga se alimentar naquele momento, mas ele vai investir sua energia nisso. Porque diferentemente da gente, né? Nós humanos que conseguimos ir em busca do nosso alimento, nós temos comida de certa forma acessível, né? Em relação principalmente à comida industrializada, ele não tem alguém que vá colocar a comida disponível para ele. Então, ele tem que buscar, ele vai gastar muita energia para isso. E nas músicas também sempre falam do carcará no sertão. Por quê? É o habitat natural dele? Ele não vive em outros cantos? Real, ele tem uma distribuição muito ampla, não só no sertão, mas em outras áreas também. Eu acredito que isso tem a ver com, por exemplo, no sertão, em períodos secos, né, que tem menor presença de água, tem a questão de mortes de animais por conta de desidratação, tem uma presença maior de carcaças, uma oferta maior de alimento em determinado período para esses bichos, e aí ele acaba tendo é muito alimento para pouco bicho, de certa forma. Então, eles todos se concentram nessa região e se alimentam justamente nesse período de seca. Então, eles simplesmente aproveitam que não tem que gastar tanta energia, não precisam fazer tanto esforço e se alimentam enquanto tem disponível. Isso que me faz acreditar nessa associação dele com o sertão, porque ele pode ter sido muito encontrado em locais secos, encontrando seu alimento, caçando seu alimento, por ter uma demanda energética menor em determinados períodos para encontrá-los. Cantava uma ladainha no fundo do meu quintal. Quando veio uma coruja, pousou no meu berimbau. Disseram que era mandinga, que era a coisa mandada. Coruja é bicho da noite, é a vida madrugada. Obrigada, Instrutor Café, pela sua participação. O Instrutor Café, ele é do grupo Camangula de Capoeira. Essa música é do Abadá Capoeira, cantada pelo saudoso Boa Voz. Andresa, uma coisa que eu acho curiosa sobre as corujas é que elas são muito diferentes umas das outras e têm as penugens bem diversificadas. Pode falar um pouco sobre isso? As corujas, elas são bichos fascinantes, tanto pela sua esperteza, quanto a agilidade, quanto a forma que elas viram a cabeça. São um conjunto de fatores muito grande. E elas são divididas basicamente em duas famílias, que é a estrigida e a titonida. As titonidas, elas são representadas por uma única espécie, que é a Tito furcata, que é a corujinha da igreja, rasga-mortalha, suindara, aquela que eu falei que as pessoas associam a Mahagoro. Já a estrigida, ela representa mais de 20 espécies, que aí já varia de tamanho, de peso, de hábito. Tem algumas que são mais diurnas, como por exemplo a coruja buraqueira. A gente vê uma atividade dela muito grande, é a Tênia funicularia, é o nome popular dela. A gente vê uma atividade muito grande durante o dia, mas também pode estar ativa durante a noite. E são predadores fascinantes, porque geralmente vivem solitários
vivem quietos, tímidos, só que ao mesmo tempo que eles são tímidos, que eles são quietos, eles são muito sofisticados. Tem esse pescoço deles que conseguem girar até 270 graus. As asas deles são apropriadas para poder voar em silêncio, então elas conseguem chegar em seus predadores em silêncio, sem assustar, sem que eles percebam as suas presenças. E também tem a questão de que o disco facial, essa parte redondinha do rosto delas, ajuda na captação de som. Então chega e propaga de forma que elas conseguem ouvir melhor. E uma coisa bem interessante que eu tinha lido uma vez, que essa região do disco facial, na Tita Furcata, por exemplo, que é a corujinha da igreja, é muito interessante porque se você parar para reparar, ela tem um formatozinho mais de coração. E as suas peninhas na região da barriga também, algumas das penas têm o formatinho de coração também. Então, elas são uma das espécies, dos grupos de espécies que eu acho mais legais de estudar e de se observar o comportamento. Na música diz assim: coruja é um bicho da noite e ave da madrugada. Mas o que determina que um pássaro vai ser diurno ou noturno? Sim, corujas são as aves de rapina, né? Elas podem se alimentar de roedores, como o rato. Outras aves, pode comer inseto, pode comer morcego, pode comer cobra, barata. E quando ela resolve se alimentar de noite, ela tem maior chance. Tanto porque a quantidade desses bichos que eu falei anteriormente está ativo durante a noite é maior. Como também que ela não compete o alimento de noite com outro rapinante. Outro rapinante, no geral, está dormindo já esse horário, ela não vai ter essa disputa, não vai estar brigando por alimento junto com eles. E elas começam a caçar já no finalzinho da tarde, começo da noite. E algumas dessas aves, desses pássaros, já estão indo dormir. Então ela aproveita esse encontro, que uns estão indo repousar, e ela consegue chegar neles, capturar e consegue pegar a sua jantinha. No começo da noite, e elas caçam até umas 9, 10 horas, só que também tem algumas espécies que são mais crepusculares e noturnas, ainda até a madrugada. Pessoalmente, Andrés, acho a coruja um bicho muito bonito. Mas eu sei que não é qualquer um que pode criar um, né? E também tem o lance dos ratos, né? Que tem que dar pra elas. Que é toda uma parada que eu particularmente não tô disposta. Para criar animais silvestres aqui no Brasil, principalmente, né? Que é a nossa legislação em questão, é necessário que eles sejam legalizados. Ou seja, tem que ser proveniente de criadouros que estão dentro da lei, que possuem autorização para realizar esse comércio, que seguem as diretrizes que são propostas pelo IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais, e entre outros fatores que envolvem o Ministério do Meio Ambiente, que envolvem a questão da quantidade de bichos que tem na natureza, tem todo um estudo e uma proteção por trás. Porque se não fosse isso, grande parte das nossas espécies elas já teriam sido defaunadas, porque muita gente parte desse princípio de querer criar, querer tirar da natureza e não tem noção do impacto que isso causa. Então, tem essas diretrizes a serem seguidas justamente como uma forma de controle em relação à conservação no geral. Mas respondendo à sua pergunta mais especificamente, em relação à alimentação da coruja, elas se alimentam também de ratos, então quem cria tem que procurar alimentá-la de acordo com a alimentação que respeite o bem-estar dela. Então, se ela é acostumada na natureza a se alimentar de rato, você tem que procurar alimentá-la com rato. Na natureza costuma ser vivo o animal que ela está predando, então você deve ofertar o animal da forma que ele costuma se alimentar. Só que aí são muitos fatores, porque tem que ter o respeito também ao sofrimento do animal, não deixar o animal na mão da ave lá para ela ficar horas e horas deixando o rato sofrer. Então tem a questão ética por trás disso também.
Muitos fatores têm que ser analisados, mas, além disso, tem que ter um acompanhamento, principalmente com veterinários que são especializados na área de animais silvestres. Porque não adianta você chegar e oferecer cuscuz para o bicho. Vai dar bacon para a coruja para ela se alimentar. Precisa ter um filtro, né? Senão o animal vai acabar indo a óbito. E é importante que a pessoa tenha consciência. Se pegou o bicho para criar, é importante cuidar, é importante respeitar o bem-estar dele, é importante saber que não vai ser só deixar ele na gaiola que ele vai se virar sozinho. Então, antes de pensar em se criar um animal, é bom ter essa reflexão, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu preciso criar esse animal? Eu tenho condições de arcar de forma que eu vou respeitar o bem-estar desse animal, que ele vai conseguir ser consultado, que ele vai ficar bem, que ele vai ter atenção, que o bem-estar não vai ser ferido porque ele não vai sentir falta de socializar com outros bichos da espécie. São muitos e muitos fatores. E muita gente sai pensando em adotar o bicho fofinho, anima na primeira semana e depois resolve largar ele na natureza. E isso é muito complicado. Então, basicamente esse é o recado que eu trago em relação a essa situação. Resolveu criar o bicho? Preste atenção no que você vai ter que fazer além da parte de comprar o bicho e levar ele para casa. Porque a problemática é muito grande de animais que escapam, animais que morrem, animais que se machucam. A lista é imensa, infelizmente. Andresa, aproveitando o gancho, você podia falar um pouco sobre criar pássaros em casa? Eu sei que muitos são criados legalmente e existem alguns, né, que são legalizados. O que eu posso fazer se eu quiser criar um pássaro? O que acontece se eu for pego com pássaros ilegais na minha casa? E quais os malefícios disso para os próprios pássaros? Existem pássaros que são sim legalizados para compra. A lista é grande, o número de criadouros também vem aumentando muito com o passar do tempo. Agora, por que eu falo que é necessário comprar de criadouros legalizados? Porque dessa forma, primeiramente, você não vai estar cometendo um crime ambiental, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. Segundo, que esses locais que têm autorização, eles seguem procedimentos que são justamente para poder respeitar tanto o bem-estar desse animal, quanto para ter um controle, sem forçar a reprodução daquele bicho, deixando eles num ambiente adequado. Às vezes o animal não tem como voltar para a natureza. Então, eles acabam reproduzindo nesses locais e esses filhotes estão sendo comercializados. Eu cheguei a estudar na minha época do TCC um pouco sobre como funcionava o tráfico de aves na região de Fortaleza. E muita gente me perguntou se era possível legalizar um pássaro que comprou numa feira ilegal. E a resposta é não. Atualmente isso não é possível. Caso você se arrependa de criar uma ave que adquiriu de forma ilegal, o correto é destinar a algum órgão de meio ambiente da sua região, por meio da entrega voluntária. Não será caracterizado como crime realizar essa ação. Porém, caso seja descoberta a posse de animais silvestres, sem a aquisição ter sido feita de forma legal, a pessoa está passível de ser penalizada com detenção e multa. Por isso, é importante que as leis sejam seguidas. Sobre os malefícios para os pássaros, na questão de bem-estar, existe um dado muito relevante, que no tráfico de animais, entre cada 10 animais que são traficados, 9 morrem nesse processo no Brasil. Vocês têm noção de quantos bichos morrem nesse processo? Na questão das aves, principalmente, elas são levadas em garrafas PET. Às vezes botam mais de um indivíduo dentro de uma garrafa PET. São colocadas centenas de bichos dentro de uma caixa de papelão, com pouco alimento ou com alimento errado, com água dentro de uma tampinha de garrafa PET. Então, o bem-estar não é respeitado de forma alguma. É muito estressante esse processo. Eles passam por calor, por frio, se machucam. A sua natureza não está sendo respeitada. E aquele bicho que foi comprado por R$ 30 na feira pode acabar morrendo na sua mão
pode ter perdido outras dezenas de familiares, de irmãos que vieram da mesma ninhada ou de ninhadas próximas, dependendo da espécie, até chegar aquele único com você que vai ficar muito tempo preso na gaiola sem receber atenção. Então, é um assunto muito delicado. E se você simplesmente pensou, não acho que esse animal está feliz aqui comigo, acho que o espaço é pequeno, acho que ele não está socializando o suficiente, eu vou soltar esse bicho. Não é adequado você fazer isso também, porque dependendo da região, ele não vai saber procurar comida, não vai saber procurar água, ele vai ser facilmente predado, ele vai se perder. Então, não é muito relevante você fazer isso. Você pode achar que está fazendo uma boa ação, mas na verdade você também está entregando o bicho para morrer, só que em outro canto. Então, o mais adequado, a orientação mais certa é destinar esses bichos para os órgãos ambientais da sua região e procurar o melhor para a vida desse animal. O que mais está acessível, o que mais está no seu alcance é deixar que os órgãos ambientais cuidem, porque eles são orientados para poder fornecer o maior bem-estar possível para esses animais e sempre que possível devolvê-los à natureza, no local adequado, que o bicho sofra menos danos ou sofra dano nenhum. Se apenas aconteça a vida na natureza como ela realmente é. Aqui eu fico em dúvida entre trazer as penas ou os ossos pneumáticos. Mas eu trouxe os ossos pneumáticos e eu vou explicar por quê. O que são esses ossos? Esses ossos, eles são ossos ocos, ou seja, tem uns buraquinhos nos ossos nos quais passam ar. Isso facilita para as aves conseguirem ficar mais leves. Elas não podem ter um peso muito grande puxando elas para baixo, porque senão vai ter que ter mais energia para voar. Então, elas têm esses ossos secos. Isso ajuda elas a voarem no geral. Mas eu não trouxe as penas por quê? Porque nem todas as aves têm aquelas penas grandes, que nem pena de arara. Por exemplo, os pinguins, eles também são aves, mas as suas asas, suas penas no geral, não são dotadas para o voo. São apropriadas para ele viver em baixas temperaturas, para poder protegê-lo em temperaturas baixas, em momentos de frio. As pessoas costumam dizer, tem um dito muito popular, que quando as aves cantam é porque elas estão felizes. Isso acho que muitas vezes é o convencimento que as pessoas têm para poder dizer, a ave está presa aqui comigo, ela está cantando é porque ela está feliz. Mas as aves cantam como uma forma de comunicação. Ou seja, se viu um predador por perto, se ela viu alguma ameaça, se vai chover, se encontrou comida, se está tentando conquistar o outro passarinho que está passando ali, tudo isso é uma forma de comunicação. Assim como nós nos comunicamos por meio da fala, eles se comunicam cantando, que às vezes não é um canto, é um chamado de alerta. São várias formas de comunicação. E eles têm um órgão que é muito semelhante às nossas cordas vocais, que é a chamada siringe, que ela é utilizada justamente para poder propagar esse som na garganta do animal, passando pela traqueia. E a gente pensa, mas toda ave canta? Não necessariamente também, porque tem bichos como os urubus que eles não possuem siringe. E aí você pensa, mas eles se comunicam como? Então, eles se comunicam por meio de uma espécie de bufada. Eles bufam um pouco com essa região bucal e se comunicam com o outro sim. E o outro urubu entende o que aquele bufo quer dizer. Então, é muito legal porque, por mais que não tenha aquele canto, eles vão conseguir encontrar uma forma de se comunicar, entende? É muito da adaptação ao ambiente que eles vivem e de acordo com os recursos que eles possuem. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradecer a todos que acompanharam a gente até esse momento. A gente falou sobre
o sabiá, o carcará e também sobre a coruja e a criação de pássaros de um modo mais geral. Agradecer a Andresa que participou do nosso episódio e que será sempre bem-vinda por aqui. Gostaria de agradecer de novo o convite recebido. Eu estou muito feliz de estar participando de um podcast que fala sobre capoeira. E é isso, eu gostaria de agradecer, dizer que é muito importante que cada um continue fazendo a sua parte, que a gente está na natureza dividindo o espaço com esses bichos. A natureza não é nossa. A natureza é, em grande parte deles, a natureza é eles. E a gente precisa respeitar esse espaço, a gente tem que aprender a conviver com esses animais, sempre em prol da nossa fauna e do bem-estar dela. E obrigada, galera. Continue ouvindo o podcast Pipoca Pode. Vocês vão aprender muita coisa fascinante aí no mundo da capoeira. Isso só tem a engrandecer vocês. Obrigada. E para apoiar o nosso trabalho, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de acompanhar a gente aí nas redes sociais. Bom, para dúvidas, sugestões e parcerias, escreva para pipocapod@gmail.com. Grande abraço e tchau, tchau! O Pipoca Pod é uma produção de Capital Cultural.